Fala, galera, sejam bem-vindos para o nosso podcast, o podcast da Geração Holy. Vamos dar continuidade para aquilo que a gente estava falando. Desculpa que eu não me apresentei, mas o meu rosto já é familiarizado. Eu sou Nalu, líder de jovens, e nós vamos hoje estar falando sobre perdão, é uma continuidade. Você que está ligado aí, vai gerando no seu coração uma expectativa que nós sabemos que o tema ele é forte, o tema ele é libertador. Então, assim, fiquem ligados que vai ter muita coisa. E lembrando, tem um sininho aqui, aperte no sininho, clique nele para você estar recebendo notificações dos nossos próximos podcasts, beleza? Vamos aqui, agora nossa mesa hoje está bem recheada, está com um rostinho novo, né? Ali a gente já foi convidado, mas o contrato foi renovado. Um rostinho novo. Mas vou passar a palavra aqui para o Bruce. E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Bruce. Hoje nós vamos dar continuidade ao episódio da semana passada, que é sobre perdoar. Só que hoje nós trouxemos mais pessoas para a mesa, ok? Nós estamos com um convidado novo, como já foi dito. Eu vou deixar que eles se apresentem e daqui a pouco a gente entra no assunto. As meninas primeiro. Eu falei aqui, né, me contrataram de novo, renovaram o meu contrato. Mas eu já estive aqui com vocês, me chamo Larissa, faço parte da Igreja Santa Geração, sou do Ministério de Louvor, participo aqui também da GH, como, né, ali líder de jovens também, aprendiz de líder de jovem, né, tenho caminhado aqui um tempo com essa galera e é algo que é edificante estar na mesa hoje com vocês. Amém. Amém. Fala, pessoal, boa noite, graças a Deus, eu sou o Henry, faço parte da Santa Geração também, faço parte do Ministério da Mídia. E obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. E vamos conversar sobre perdão e Jesus seja glorificado. Seja bem-vindo. Começo? Começa. Na semana passada, nós praticamente conceituamos o tema que era como perdoar. Porque, assim, todo mundo tem que perdoar já é meio que uma redundância, né? Todo mundo sabe que tem que perdoar. Eu acredito que não é nenhuma dúvida, assim, eu devo, não devo. Até mesmo quando a gente nem tem nada a ver com igreja, né? Todo mundo sabe que tem que perdoar. E, ok. A questão é como. Então, foi isso que nós começamos a debater no episódio passado. Hoje nós vamos dar continuidade e hoje nós vamos trabalhar em cima de um texto bíblico que é uma parábola que Jesus falou e ela retrata muito bem sobre a questão do perdoar. Então, tudo bem? Então, eu vou fazer um pouco da leitura rapidamente, para não ficar uma coisa muito delongada. Sobre esse texto, tá bom? Se você quiser acompanhar comigo, nós vamos ler Mateus 28, dos versículos 23 ao 35. Eu vou tentar ler bem rápido, tudo bem? Mateus 18. 18, desculpa. 18 do 23 ao 35. Inclusive o 28 nem passa nem vai até o 30. 18, 23 a 35. Vamos lá. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, seus filhos, tudo que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida, iam virar escravos. O servo prostou-se diante do rei e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir embora. Mas quando aquele servo saiu, ele encontrou um outro, que era conservo com ele, que lhe devia 100 denários. Ele agarrou essa pessoa pelo pescoço e começou a sufocar ela, dizendo: pague-me agora o que você me deve. Então o conservo caiu de joelhos, implorou, disse: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Então ele saiu e mandou lançar essa pessoa na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos viram aquilo, eles viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou aquele servo a quem tinha perdoado e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida que você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Amém. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Só a título de comparação, eu fui atrás dessa curiosidade porque eu acho que ela ajuda você a entender. Aqui era um rei
que ele chama as pessoas que trabalham para ele. O rei tinha várias pessoas servindo ele na época. Se você já assistiu algum filme da época dos reis, tem aquele monte de gente que fica ali trabalhando com o rei, um é conselheiro, o outro dá comida na boca, o outro serve a água e toda aquela coisa. Esse servo provavelmente era alguém que estava envolvido mais com as questões financeiras, com questão de dinheiro. E esse cara devia uma quantidade absurda de prata, que era a moeda usada na época de Jesus para fazer os pagamentos. Nos cálculos atuais, esse cara devia, a quantidade de prata que ele devia, primeiro eu queria dizer, ela era contada por dia, né? Então, como se fosse diárias. Né? Então, você trabalhava um dia inteiro, no final do dia você recebia uma moedinha de prata. Sim. Aquela moedinha de prata você poderia trocar por várias de bronze e fazer as compras, pagar as contas e tudo mais. Tudo que esse cara devia equivalia a mais ou menos 10.000 talentos. Se ele fosse pagar, ele estava devendo 160.000 anos de trabalho. E aí ele vai lá e se joga no chão e fala, não, eu vou pagar tudo. Não tem como ele pagar tudo. Né? Porque aqui, para você saber, no contexto lá do Império Romano, que era quem dominava na época de Jesus, quando eu estou devendo o dinheiro, eu viro escravo, o meu filho vira escravo e a minha esposa vira escrava. Se eu morrer e não pagar a dívida, o meu filho vai viver como escravo até pagar a dívida. Se ele morrer e a dívida não acabar, o meu neto vai ter que fazer isso. E assim vai passando. Até que a dívida seja pagada. Sim. Só que 160.000 anos, essa pessoa não teria pago a dívida até hoje. Até hoje está trabalhando. Os descendentes do cara estaria como escravo, você entendeu? Sim. Então, o que o rei percebe? Não tem como esse cara me pagar a dívida. Então, o rei tem compaixão e perdoa a dívida. Ele cancela a dívida. O cara sai lá fora e encontra um amigo dele que está devendo ele. Esse amigo dele está devendo para ele, eu acho que, deixa eu ver, é 100 denários. 100 denários são 100 dias. O cara está devendo para ele 3 meses. E ele falou assim, olha, não, tem paciência, eu vou te pagar. Então, ele poderia simplesmente trabalhar para o outro por 3 meses e a dívida estava paga. E ele não quis conversa. Ele falou assim, não, você está me devendo, você vai pagar agora. E o que ele fez? Ele vai lá e prende o amigo dele que está devendo. A minha pergunta é, como que esse cara vai pagar se ele está preso? Não tem como ele pagar. Então, esse servo que foi perdoado coloca o outro numa condição que ele nunca vai poder sair. Entendeu? Ele foi livre de uma condição que não era possível ele sair, e agora ele pega um próximo dele e coloca na condição que ele estava. E é isso que Jesus está usando para exemplificar no sentido de que você não tinha como pagar pela salvação que Deus te deu. Você não tem como pagar pelo perdão que Deus te deu. E agora você se nega a perdoar o seu próximo, sendo que Deus te perdoou. Se você não perdoar o seu próximo, meu Pai também não te perdoa. Esse é o contexto do texto que a gente vai ler hoje. Sim. Henry? Das honras. Eu vi que ele... Cara, então, tipo assim, claramente dá para ver o que significa, né? Tá falando do rei, nosso rei é Deus. Então, é o que acontece hoje em dia, tipo assim, Deus deu o filho dele, sabe, perdoa nossos pecados, a gente erra todo santo dia. E, tipo assim, a gente erra como se não fosse nada, como se fosse normal errar, sabe? Mas a gente erra perante Deus, mas mesmo assim, Deus vai lá, nos perdoa todos os dias, tem compaixão conosco. Então, e às vezes a gente não tem isso. Sim. Como isso que aconteceu aqui. A gente muitas vezes critica os povos da Bíblia, né? Tipo assim, que, nossa, como esse cara é burro, fez isso, 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 e isso aconteceu de novo. Tipo o povo de Israel, por exemplo. Eles viam um povo de adoração tremenda, aí caía. Aí adorava, caía. Aí a gente fala, nossa, esse povo é muito burro, cara. E se fosse eu, não fazia. Mas a gente cai todo santo dia. E Deus ainda tem misericórdia, Deus ainda está lá prestando socorro para a gente. Então é muito bom ver que Deus ainda está lá, sabe? E Ele nos perdoa. Então, 1 Coríntios 11:1 fala que sejais meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto. E exatamente isso, sabe? A gente tem que ser parecidos com Jesus, parecidos com Deus. Como a Larissa pregou no Mais GH, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sim. Então, nós temos que ser parecido com Ele em tudo. Se nós somos parecidos na semelhança, sei lá, fisicamente, ou também com alma, corpo e espírito, a trindade, né?
a gente tem que ser parecido em tudo com Deus. E se Ele nos perdoa, nós devemos perdoar uns aos outros também. Sim. Que é os 2 mandamentos, amar ao seu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, faz com o outro aquilo que querem que faça com você. Se Deus te perdoa, você tem que perdoar o seu irmão também. Essa é a lei de ouro da Bíblia. Exatamente. Inclusive, não é uma frase exclusiva de Jesus, é um conceito que já existia naquela época, principalmente entre os gregos, mas Jesus faz questão de reafirmar isso porque essa é a essência da lei. Né? Você faz para o próximo o que você gostaria que se fosse feito para você. Eu acho que, tipo assim, nem se baseia tanto só no meio cristão. Tipo assim, acho que virou já a regrinha das mães ensinarem para os filhos. Filho, não faz, não bate no coleguinha, porque seu coleguinha vai bater em você também. Então, acho que toda mãe fala isso, mesmo sendo cristão ou não. Então, tipo, é uma troca, sabe? Sim. Faz com o outro o que querem que faça com você. Exato. Sim, de fato. Larissa? E é muito interessante isso que você posiciona, eu estou aqui só. É muito interessante isso que a gente coloca aqui, porque no momento que você pontuou aqui, que ele pega, vai lá e manda prender um cara e sabe, tipo assim, ele está preso, como que ele vai pagar preso, né? E sem contar que, ao mesmo tempo que ele manda o outro ser preso, ele praticamente se prende junto, né? E a questão da falta de perdão é isso, é você se aprisionar naquela pessoa com quem você teve alguma situação ali que te magoou, te chateou, né? E você não quer liberar. Então, você, ao mesmo tempo, você se acorrenta àquela pessoa. Então, fica você e ela ali, querendo pagar uma dívida sem ter condições de pagar essa dívida. Sim. E aí acaba sendo vocês dois aqui caminhando para sempre, né? Que nem eu tive uma experiência uma vez de uma amiga minha. A gente teve uma desavença, assim, né? De opiniões, assim, né? Eu dei uma opinião a respeito da vida dela, que eu quis ajudar na época, e ela não recebeu isso muito bem. Aí, o que ela fez? Ela armou uma situação, né? Colocou outras pessoas dentro da situação em si, e aí eu fiquei como a ruim na história, né? E aí, depois, passou um tempo, eu encontrei com ela de novo, em uma outra situação, em outro local, e o Senhor falou bem assim, você vai lá e vai pedir perdão dela. Aí eu aqui na minha justiça, né? Eu falei, mas não fui eu que errei? Sempre assim. Faz uma amiguinha. Foi ela. Ai, Senhor, não foi. Foi a pessoa que errou, não fui eu. Por que eu tenho que falar com a pessoa? Exatamente. Todo mundo teve essa experiência já. Mas nem fui eu, Senhor. Ele falou, aí ele foi muito claro comigo nessa hora. Ele falou bem assim, o perdão não é para você se sentir bem ou para me expor você, mas é para ela ser livre. Então, eu tinha feito exatamente que nem essa parábola. Eu tinha colocado ela dentro dessa prisão, esperando que ela pagasse por algo que, tipo assim, não tinha condições dela pagar. Então, o Senhor foi muito claro comigo naquele momento. Você vai pedir perdão para ela porque ela precisa ser livre, não porque você precisa ser. Ali, querendo ou não, automaticamente fui ao mesmo tempo, né? Quando fui lá pedir perdão para ela e tudo mais. Mas, assim, a gente entra muito nesse local. E aí acaba, tipo assim, esquecendo, de fato, de ser imagem e semelhança de Deus. Porque eu tenho certeza que, né? Tipo, no momento em que Judas traiu Jesus logo em seguida, eu acho que perdoou o cara. Sim. Já chamou ele de amigo antes de... Exatamente. Entendeu? Então, enfim. Isso, e essa passagem ela é muito legal porque a gente não vê em outros evangelhos, né? Jesus mesmo contando para Pedro. Porque Pedro perguntou para o Senhor quantas vezes eu preciso perdoar, né? Que é onde o Senhor fala que é 70 vezes 7. E aí isso é muito forte, porque na medida que a gente coloca o limite de perdoar alguém ou não perdoar alguém, é a medida que o Senhor coloca para a gente, né? Então, assim, Jesus ele estava querendo mostrar para Pedro e para nós, né, que não tem medida para misericórdia, é infinita, que na mesma proporção que a gente exerce misericórdia com o outro, o Senhor exerce misericórdia com a gente, né? Então, assim, leva a gente a refletir, por conta que
É 70 vezes 7, se a gente for calcular... 490. Tá no limite. Para uma pessoa só. Para uma pessoa só. E ninguém tem uma só. Pessoa que te machucou 490 vezes. Num dia. Num dia. Isso que Jesus ainda estava sendo metafórico, né? Exato. E sem contar que tem questões que a gente fica remoendo para sempre. Então, ele não fica contando como, né? Amanhã zero, outra. Né? Tipo isso. Amanhã zerou, então, assim. Eu achei legal o que você falou, porque é o que está escrito em Lucas 6, 36, 37. Sejam misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e vocês serão soltos. Sim. Entendeu? Porque é o que a Ana Lu disse. Quando você prende a outra pessoa, você também fica preso. Porque normalmente a gente ouve não julgueis na internet, é o não julgueis de não falar do outro, né? E o não julgueis que Jesus está falando é não seja juiz. Eu não posso condenar você pela ofensa que você me fez. Porque eu não sou juiz. Juiz é o meu pai. Eu não sou juiz. Exatamente. Então, Romanos é muito claro sobre isso. Não condene o seu próximo. Entendeu? Você entrega essa situação na mão de Deus. Deus é claro. Minha é a vingança, diz o Senhor. Se tiver alguma coisa para ser resolvida, você entregou na mão de Deus, Deus vai jogar aquele assunto ali e ele resolve. Agora, você não faz justiça com as próprias mãos, porque senão você está tentando tomar o lugar de Deus. Sim. Na situação. Você está julgando, você está como um juiz batendo martelo, falando, não, condenado, eu decido que você está condenado. Sim. Entendeu? E aí você faz como o cara da parábola. Manda prender a pessoa que tem que trabalhar para te pagar, e aí a pessoa nunca te paga. Sim. E aí ela fica presa e você também fica preso a ela, porque essa dívida nunca vai ser resolvida. Sim. E aí, no final, foi como nós dissemos no outro episódio, a pessoa está presa a você, mas quem é que adoece? A gente. É a gente mesmo, porque a gente pessoa mesmo. segue a vida, né? Exato. Sim. Quem sempre vai sair no prejuízo é quem não perdoa. Então, além de você ter sido ofendido ou até mesmo machucado severamente, quando você não perdoa, você ainda piora. Sim. Entendeu? Você tá dando continuidade no mal que fizeram contra você. E isso é muito sério, porque a gente acaba que tira o lugar de Deus, né? Sim. Porque a gente começa os nossos pensamentos diários, ele começa a ser direcionados para aquela ofensa. Sim. Então, assim, ou seja, quem é que está te guiando durante o seu dia? É os pensamentos que eu tenho sobre vós, que é do Senhor, ou é aquilo que você decide não tirar de dentro de você, né? E aí, eu até coloquei aqui uma anotação que que o Senhor, ele permite a sua misericórdia infinita e que a gente não pode colocar limites, que ela não pode ser limitada. Ou seja, a gente costuma nos limitar. Imagine se relacionar com aquilo que nos feriu ou aquilo que a gente decide não liberar. Né? A gente limita muito, porque não é que é simples, que nem a gente falou no último podcast. É você tirar essa bagagem mesmo dentro de você e ser livre. Eu costumo muito, que foi isso que foi uma gerada de chave na minha vida, de que eu falei para mim que quando a gente começa todos os dias a lembrar que a gente é amado, que a gente tem um pai, que a gente é filho, que a nossa dependência é do Senhor, as outras coisas, elas se tornam as outras coisas. Né? Então, aí, a gente começa a ter atitudes e direções do próprio Espírito Santo contrária daquilo que a gente sente, que nem o Bruce, ele até explicou no outro podcast, se você não assistiu, assista, que ele fala sobre corpo, sobre a alma, sobre o espírito. Então, é muito isso, que é o que você pensa, você joga para o teu coração e é aquilo que você quer viver. Não, a gente tem que viver conforme aquilo que o Espírito nos guia, conforme aquilo que o Espírito fala conosco. Tem que só confiar em Deus, né? Exatamente. Sim. Só que esse lugar de confiança, ele precisa ser exercitado também. Sim. Né? Porque acaba que a gente vive na Terra, a gente se relaciona com pessoas. Então, nosso maior desafio é igual eu cheguei brincando aqui, né? Que eu falei assim, que eu não sabia que meu esposo estava jejuando e aí eu peguei meio que dei um estressezinho nele hoje. Mas, assim, normal de casal. Mas é isso. Quem tem que vigiar é ele, né? Por conta, assim, que foi coisas de casa. Então, assim, é cada um na sua limitação. Você tem que entender aquilo que você precisa ter um limite. Qual que é o meu limite? Eu vou dar lugar à carne ou vou dar lugar ao Espírito Santo?
eu vou deixar prevalecer aquilo que a minha carne está sentindo porque é a raiva, porque é a ofensa, ou porque é aquilo que a justiça própria, ou eu vou falar, Senhor, onde é que o Senhor quer que eu exerça misericórdia? Senhor, onde o Senhor quer que eu mude? Né? E se a gente for parar para pensar, a ação rápida disso constrange o outro. Sim. Né? Que nem ele falou, estou tão chateada. Aí ele, mas vai lá pro podcast, me dá um beijo aqui. Aí eu falei, me perdoa. E hoje o assunto é de perdão. Só que assim, eu e o Fred, a gente não tem hoje dificuldade de, tipo assim, pedir perdão pro outro. É muito rápido. Por causa do treino. Sim. Então, assim, hoje eu vejo que é mais leve. Antes não era, porque era 2 orgulhosos. Então, assim, é quando você realmente... relacionamento, como a gente sempre vem falando em todos os podcasts, né? Quando você tem relacionamento com o Espírito Santo, com o Senhor, você começa a perceber que é instantâneo. Porque uma coisa leva a outra, né? Isso. Sim. Inclusive, hoje, né, eu estava chateada com uma situação que tinha acontecido. Aí eu falei assim, vou começar a minha consagração hoje, né? Que eu quero começar hoje para engatar já no final de semana, né? Porque vai ter a questão de consagração e tudo mais. Só que aquilo estava me incomodando, sabe? A situação que aconteceu estava me incomodando, estava me tirando a paz. Aí, na hora, o Espírito Santo falou bem assim, se você tem algo contra o seu irmão, você vai lá nele, se resolve com ele, depois você oferta no meu altar. E aí foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei, mandei mensagem para o fulano, tal coisa que você fez, você falou, você se comportou. Aquilo gerou em mim algo que eu não gostei, e isso fez com que eu tivesse com raiva de você mesmo, assim, expus ali, né? Então, e a palavra diz que eu preciso vir me consertar contigo primeiro, para mim depois oferecer-lhe meu sacrifício, né? E fui, resolvi, deu tudo certo. E aí eu falei assim, agora sim, agora eu posso me consagrar de verdade. Porque até então eu não ter ido resolver, eu ia só passar fome hoje. Exatamente. E aí eu falei, não, fui lá, resolvi, pronto, agora, Senhor, aqui apresento minha oferta. Eu já vi, tipo, eu não lembro o que exatamente era, mas uma pregação falava que para ter um relacionamento vertical era para melhorar o seu horizontal. Então, primeiro melhora seu relacionamento com as pessoas, melhora a sua, sei lá, a visão que as pessoas têm sobre você, para você conseguir ter uma visão boa sobre Deus. Deus tem uma visão boa sobre você, sabe? Então, isso é muito importante, você tentar arrumar a sua vida, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, tem que ter uma transformação, sabe? Imagina, tipo, as coisas que Paulo, por exemplo, fez antes de conhecer a Cristo, lá em Atos 9, e o antes disso, sabe? Então, o próprio Estevão lá, o Estevão morreu aos pés de Paulo. Então, Paulo, assim, foi um cara que, eu acho que Pedro, Tiago, João, esse pessoal, quando soube que esse cara se converteu, falaram, não, é mentira, não é possível. Ele? Entendeu? Então, inclusive, o trabalho de Barnabé foi convencer os apóstolos exatamente. de que Paulo realmente estava tentando dar um golpe. Exatamente. Essa era a ideia na época, que ele ia pegar a cúpula toda, ele Todos, que era crente. Exatamente. Então, tipo assim, o seu passado, tipo, tem que sumir, sabe? Você tem que ir com as pessoas que você magoou antes de Cristo, você tem que tentar arrumar a sua vida para você conseguir ter uma caminhada boa com Cristo. Sim. Porque se não tiver isso, cara, você não consegue caminhar bem com Cristo. Sabe? Você sempre vai sentir aquele peso na consciência por causa das coisas que você cometeu no seu passado, as coisas que precisam ser libertas aí na sua vida. Sim, Exato. verdade. Quem fala muito sobre essa questão de relacionamento vertical horizontal é o pastor Potier. Eu vi ele falando várias vezes. É porque está no livro Casamento Vertical. Sim. Ele fala assim que o seu relacionamento vertical, que é com Deus, ele reflete na horizontal. Por quê? Porque se você não está bem na horizontal, é porque você não está bem na vertical. Exato. Que é o símbolo da cruz, tá? O relacionamento com Deus na vertical vai melhorar os relacionamentos na horizontal, que é com os próximos, né? Sim. Pode englobar todos. Inclusive, você comentou da consagração. Talvez você que está nos vendo agora, você já foi crente, você já sabe desses assuntos, você já participou de uma igreja, e agora, sei lá, por algum motivo você não está mais participando. E então os assuntos de início da fé não são assuntos mais que sejam novidades para você. Sim. Talvez o que falta para você é uma galera, uma equipe para você andar junto e para você voltar a caminhar na fé cristã. Nesse final de semana agora,
vai ser que dia mesmo? Dia 28, 28, né? Dia 28, 29 e 30 de março, nós vamos estar em jejum aqui na Igreja Santa Geração. Tudo bem? Então, se você se sentir interessado, você é muito bem-vindo. Nós estendemos esse convite para você. Você só precisa chegar aqui, se apresentar, falar que assistiu o podcast, beleza? Tem uma frase que eu lembrei aqui agorinha e corri atrás dela na internet, que é de... Deixa eu vir para cá. Ela é de Agostinho, né? Agostinho de Hipona. Ele é mais conhecido como Santo Agostinho. Ele diz assim: se você está sofrendo pela injustiça de um homem mau, perdoe, para que não haja dois homens maus. Sim. Porque a partir do momento em que você nega perdão, você se torna uma pessoa maligna. Entendeu? Sim. Porque assim, Bruce, mas eu sofri. Ok. Cristo também sofreu. Exatamente. Nossa, mas me machucou. Ok. Jesus também foi machucado. Sim. Entendeu? Mas foi injusto. A cruz não foi justa. A cruz era nossa. A cruz era sua. E quem morreu não fomos nós, nem foi você. Foi Jesus. Entendeu? Então, o que Deus está pedindo para você fazer não é ser trouxa. Sim. Tipo assim, não, seja um trouxão, deixa todo mundo te ofender e te machucar na vida. Não. O que Deus está pedindo para você fazer é trocar o seu fardo com o fardo de Jesus. Se você foi injustiçado, ele também foi. Se você sofreu, ele também sofreu. Entendeu? Com uma diferença, ele era 100% inocente de todas as coisas que ele passou. Sim. Nenhum dos motivos pelo qual ele sofreu foram por causa dele. Todos os motivos foi por causa do amor que ele teve por nós e se manteve naquela cruz como sacrifício até o último minuto. Entendeu? Então, o que Deus está pedindo para você fazer não é nada que ele já não tenha feito primeiro. Sim. Ele não está pedindo para você perdoar o próximo para talvez ele gostar de você. Ele está pedindo para você perdoar o próximo porque ele perdoou você muito antes disso. Sim. Entendeu? Cara, isso é muito bom também, porque, tipo assim, se a gente vai olhar para Cristo, é uma coisa assim que a gente fala, como é que eu mereço isso? Eu não mereço isso, velho. Tipo, como é que isso aconteceu logo comigo? Sabe? Como é que eu fui alcançado por essa graça? Como é que o Espírito tocou no meu coração? Como é que isso aconteceu comigo? O que Deus viu bom em mim? Sim. Sabe? Uma frase que eu gosto muito do João Calvino é que ele fala que se há algo de bom em mim, isso é Cristo. Não tem nada de bom em nós. Nada, nada, nada. Sim. E a gente, tipo, vai ler a Bíblia, assim, a parte da crucificação, e, tipo, Jesus pediu água e deram vinagre e uma esponja para ele beber. Sabe? Ele teve a sua costela atravessada por uma lança. E, cara, você para pensar assim e fala, como é que naquele momento, ele suando sangue ali, naquele ali, até a sua última gota de sangue, ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe? Sim. Quando ele recebeu nossos pecados ali e bradou, tipo, Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? A gente, tipo, muitos não têm uma interpretação sobre isso, mas, tipo assim, uma coisa que eu ouvi e li também, entendi, foi que, tipo assim, onde tem pecado, não tem Deus. Sim. Aonde nós erramos, Deus não está com aquilo. Deus não compactua com aquilo. Então, quando Jesus fala Eli, Eli, lema sabachthani, é porque a cruz estava cheia dos nossos erros. Sim. A cruz estava cheia dos nossos pecados. Então, onde tem erro, Deus não está. E a cruz estava repleta das coisas que nós cometemos. Porque Jesus não fez nada. Sim. Jesus não fez nada. A culpa é nossa. Sim. Mas mesmo assim, Jesus teve misericórdia de nós. É verdade. Eu coloquei uma frase aqui que é: tudo depende de como respondemos ao perdão do nosso passado. E é basicamente isso que todos nós estamos falando. Como que a gente está respondendo o perdão do nosso passado? A gente está decidindo carregar ele ou a gente está decidindo liberar ele? Sim. Né? Que isso reflete muito sobre a cruz, ou seja, isso que você falou agora é a gente trazer memória mesmo quando a gente querer levar para uma balança de justiça e para uma balança Sim. de misericórdia. Sim. Né? E essa semana a gente ouviu, né, uma pessoa muito sábia falando com a gente, né? Quando você ora porque tem que ser justo ou porque tem que ser misericordioso? Eu oro porque tem que ser misericordioso. Ele falou, explicando para a gente, né? Sim. E isso... E a gente ficou olhando. A gente ama quando alguém senta e começa a explicar para a gente o óbvio, que às vezes não é óbvio também, né? Então, a gente precisa... Esses momentos, eles acontecem porque
é uma chave. Tem gente que a gente precisa só de uma virada de chave. Porque, eu tenho que perdoar. Né? Mas é muito fácil a gente ficar falando que a gente tem que perdoar e que nem a gente falou no outro, que tem pessoas que tem coisas que carregam, que foi ferida a alma mesmo e não tem conhecimento. Então, assim, se achegue perto de pessoas que possam te trazer libertação, que possam te trazer uma palavra, que possam te trazer uma cura, porque da mesma forma que tem pessoas que nos ferem, tem pessoas que nos curam. Da mesma forma que existem pessoas que nos afastam daquilo que o Senhor tem preparado para a gente, tem pessoas que traz realmente, manifesta a glória dele numa palavra, num abraço, numa oração. Então, assim, você que está nos assistindo hoje, é possível você viver a plenitude do Senhor, perdoando, se relacionando mais uma vez, porque o Senhor, ele é misericordioso e ele ensina a gente diariamente a exercer a misericórdia. Ele ensina diariamente a gente fazer aquilo que ele fez na cruz, falar, Senhor, Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os, porque realmente era viver no estado de ignorância. Então, uma pessoa que, quando ela está fazendo aquilo que é contrário ao que o Senhor diz, quando literalmente, ela não está exercendo o que o Senhor está falando para ela. Ela não está exercendo a voz do Espírito Santo, porque se nós somos guiados pelo Espírito, o Espírito ele tem que liberar vida. Sim. Vida sobre vida, né? Que a gente aprende muito que é vida na vida. Então, que nós possamos verdadeiramente exercer a vida na vida das pessoas, sem machucar, né? Exatamente. Vocês estavam falando, e tem um sentimento que quando você for praticar a disciplina de perdoar, porque perdoar, gente, não é para você que não assistiu o último episódio. Perdoar não tem nada a ver com uma coisa que aconteceu uma vez, assim, tipo, não, eu perdoo, mas também não quero a pessoa perto de mim. Não, eu perdoo, mas não gosto da pessoa. Não, eu perdoo, mais isso, mais aquilo. É sempre perdoar não é uma condicional. O perdoar que nós estamos falando, primeiro, é uma ordem de Deus. Segundo, o mesmo Deus que manda, que mora em você, vai te capacitar para fazer. Terceiro, ele vai te dar fé suficiente para fazer, porque tem perdão que não é só perdão de alguém que não me olhou ou que me tratou mal. É perdão de coisa seríssima. Sim. É perdão de crime, às vezes. São coisas que cortam a própria alma, como já foi dito. E o Espírito Santo já deu o exemplo, né? Deus primeiro perdoou, depois ele pediu ele ordenou que nós perdoemos. Então, é Deus que vai estar te ajudando nessa questão do perdoar. E não é uma vez só. E aqui que eu vou chegar no que eu queria dizer. É uma prática diária de perdoar. Então, há um ano atrás, você disse, eu perdoo essa pessoa por aquilo que ela fez. Agora, um ano depois, você ainda terá que ficar todos os dias dizendo para você mesmo, eu perdoo aquela pessoa por isso que ela fez. Por quê? Porque no seu espírito está resolvido, você perdoou. Na sua alma, você vai ter que treinar ela todos os dias. Porque quem é a nova criatura que Deus ressuscitou, que Deus vivificou quando você aceitou a Cristo? É o seu espírito. Seu espírito nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Não há mais nada com o passado. Você não tem mais nenhuma dívida. Você está perdoado, ok? A sua alma, ela está mal acostumada com o estilo de vida antigo que você tinha e ela é sempre tendente a fazer as vontades da sua carne. Né? E a carne, que é a natureza humana, ela não se converte, ela nunca vai mudar. Então, o que você vai ter que fazer? Pelo seu espírito, você vai ter que educar a alma. E você vai ter que ficar ensinando ela todos os dias, todos os dias. Porque, às vezes, vai passar anos e você vai lembrar daquele assunto e ele vai doer muito. E você vai sentir ódio da pessoa de novo. E aí você tem que dizer para a sua alma, epa, nem pensar. Eu não vivo mais pela minha justiça. Eu vivo na justiça de Deus, eu perdoei essa pessoa, eu não aceito que esse sentimento tome conta de mim. Entendeu? Sim. Para isso, existe discipulado, existe igreja e existe amigos. Porque tem momento que você não vai vencer isso só na força do pensamento positivo. Você vai precisar de gente para te auxiliar. Entendeu? Sim. Algumas pessoas vão sentir uma dificuldade na hora de decidir perdoar. Porque lá no fundo, você tem um medo. Você tem medo de que Deus trate essa pessoa bem. E você quer ver a pessoa se ferrar.
Sim. Você quer ver o mal da pessoa. Entendeu? Só que talvez você ainda não teve sinceridade suficiente para lidar com isso. Jonas passou esse problema. Jonas 4:2, ele ora assim, falando para Deus. Ele reclamou com o Senhor por causa disso. Eu vou ler na versão Bíblia Viva, tá? Foi isso mesmo que eu pensei que o Senhor ia fazer, meu Deus. Quando eu ainda estava na minha terra e o Senhor me disse pela primeira vez que eu viesse até aqui, foi por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, que demora a perder a paciência e é cheio de amor, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar quando alguém se arrepende. Jonas, nesse texto, Jonas está brabo, está triste com Deus, porque ele falou assim, eu não queria vir para Nínive, porque eu sabia que se eu pregasse a palavra e esse povo se arrependesse, o Senhor ia perdoar. Eu não quero que eles sejam perdoados, eu quero que eles sejam destruídos. Sim. Entendeu? Então ele estava retendo o perdão para que o povo fosse destruído. E Deus está lá, né, batendo cabeça com Jonas, meu filho, não foi você que criou o povo, fui eu que criei. Eu quero perdoar eles. Vai lá e fala o que eu mandei falar. Entendeu? Jonas fala, o povo se arrepende, o povo não é castigado. Jonas fica com muita raiva depois por causa disso. Sim. E aí vem essa parte que ele fala aqui. Então, às vezes, você pode estar nesse dilema. Você sabe que se você perdoar e entregar nas mãos de Deus, talvez essa pessoa não vai ter o final desastroso que você queria que ela tivesse. Mas você precisa sair do trono de julgamento, porque você não é o juiz da causa. Você não tem poder de juiz. E enquanto você ficar lutando por esse direito de poder condenar outra pessoa, você será o escravo da história, e não a outra pessoa. Sim. Inclusive, né, já pontuando a questão dos perdões difíceis de fazer, eu abri aqui na Escola de Fogo, que teve, numa ministração rápida que eu fiz ali fora, que quando eu era criança eu sofri um abuso. Sim. E aí, durante o período de que fui convertendo, batizei, fui para a igreja, tudo mais, essas coisas, aí eu troquei de cidade, porque eu morava no interior, né? Aí vim para cá. Aí o que acontece? Sempre quando era férias de meio de ano, de final de ano, eu voltava para a cidade lá dos meus pais para visitar minha família, ficar com a minha família naquele período de férias. E no decorrer disso, que eu estava por lá, eu encontrava com a pessoa que tinha realizado a situação comigo, que tinha feito a questão do abuso, né? E até então, na minha cabeça, tipo, tá tudo bem, tá tudo resolvido, liberei perdão. E aí teve uma ida dessas, que eu fui para lá, que eu encontrei com a pessoa no meio da rua. Tipo assim, a gente parou exatamente na mesma frutaria, que eu tinha saído para comprar umas verduras, um negócio. A gente parou junto, assim, ó. Ele chegou aqui, eu cheguei aqui, ó. E aí, agora, o que faz? Né? E aí, tipo assim, eu olhei para aquele homem e meu coração se encheu de tanta compaixão sobre a vida dele, naquele momento. Sim, eu não cheguei a falar com ele nada, assim, né? Sim. Mas, no que eu vi, a situação que aquele cara tipo assim, se encontrava, de questão física dele, assim, da aparência dele que ele mostrava ali naquela hora, o meu coração, sim, se encheu de compaixão por ele, e ali eu entendi que realmente eu tinha liberado perdão para ele naquele momento. Porque em outras vezes eu falei assim, não, perdoei, esqueci. Só que era uma coisa assim que eu nunca tinha tocado no assunto com ninguém, mas na minha cabeça eu, não, perdoei, esqueci. E no dia que eu sentei mesmo com alguém, com uma liderança, e falei assim, olha, aconteceu isso aqui comigo quando eu era criança e tal, né? Foi que, de fato, eu saí da cela que eu estava junto com ele, né? Naquele tempo. E aí, quando eu tive ali, foi posta a prova, né? Que foi na hora que nós dois chegamos juntos na frutaria, eu olhei para aquele cara e eu falei assim, que o Senhor o abençoe, que tenha misericórdia sobre a vida dele. E foi tipo assim... certinho na hora que eu abri aqui, 2 Coríntios 5:18, que fala, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério de reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem de reconciliação. Ou seja, tudo isso que a gente está falando aqui, sobre você se reconciliar, né? De você perdoar, de você ser livre.
porque é o lixo que você carrega do outro. Né? E a gente tem muitas dessas perguntas que a gente vê. Eu acho que você aí, que está desse lado, que deve estar pensando agora, né? Tá, vamos jogar para o Bruce e para o Henry, que eles estão muito fominha também. Que a gente sempre escuta. Eu perdoei, mas eu não quero mais me relacionar. E aí? Cada caso é um caso. Tá? Então, por exemplo, ela acabou de falar de um assunto, e eu já quero aproveitar o gancho. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, ou era 11 anos, não me lembro a data, eu também passei pela mesma situação. E era uma pessoa muito próxima da minha casa, entendeu? E assim, aquilo ali eu, meio cabeça de criança, e eu sou do interior do estado, tá? Então lá as crianças param de ser criança lá com uns 13, 14 anos, o menino ainda tá brincando de carrinho no chão, tá bom? E assim, acabou ali e tal, toda aquela loucura que aconteceu. Eu voltei para brincar com as outras crianças, o tempo passou, era uma pessoa próxima da minha família, né? Falou, se você contar pro seu pai, vai destruir a sua família, não sei o que lá e tal. Aquela conversa. Essas pessoas, elas conseguem manipular para esse lado, né? Aí, depois de muito tempo, eu tô lá num discipulado, e na época o meu líder era o Jefinho, que é o cantor aqui na igreja. Eu peguei e abri essa situação para ele, porque me veio na cabeça, né? Eu lembrei, me veio na cabeça, eu falei, Jefinho, olha, foi isso que aconteceu. Quando eu comecei a trabalhar isso de novo, aí eu vi que os sentimentos estavam todos reprimidos, de ódio, de confusão, porque causa muita confusão na cabeça, na identidade da pessoa. E eu fui para gabinete pastoral, fui trabalhar com o meu pastor na época era o pastor Roberto, hoje o falecido pastor Roberto. Trabalhou toda aquela questão e tal, foi todo o processo de perdão, não sei o que lá. E é uma pessoa que eu vi depois várias vezes. E aí eu percebi que eu realmente tinha perdoado, porque eu não tinha mais nenhum sentimento de ódio, nenhum desejo de que a pessoa morresse, e muito menos eu fiquei preso numa posição de quem morreu, entendeu? De quem não tinha mais esperança de vida. Eu não fiquei paralisado por aquilo. Só que, qual é a nossa posição, já para você que está nos ouvindo, e tem essa pergunta, então, às vezes ela vem à tona. Nós somos a favor de que essa pessoa seja denunciada imediatamente, tá bom? Sim. No nosso caso, não sei se também é o seu, no nosso caso faltava instrução. Sim. Então ninguém me instruiu, né? E principalmente porque quando eu fui falar também já tinha passado muitos anos, tá? Mas foi muitos anos mesmo. É porque hoje está mais hoje já está mais trabalhado. Antigamente, entre aspas, fácil, né? Por conta da comunicação, por conta hoje, da internet. Hoje a gente tem mais consciência. Mas antigamente, né? As novas gerações estão muito mais conscientes, os pais hoje estão muito mais conscientes. Ok. Também não é responsabilidade dos meus pais, tá, gente? Não estou nem transferindo para eles essa responsabilidade. Sim. Mas é um testemunho público que eu já tenho há muitos anos, então não é novidade também. Tem alguns casos que o perdão não envolve em nenhum momento reconciliação. Sim. Tá? Como é o caso dela, por exemplo. Em nenhum momento eu colocaria na mesa em que ela tem que perdoar o cara e ir lá conviver com ele de novo. Jamais. Sim. Entendeu? Mas é inegável que você tem que perdoar de coração. Porque Jesus foi muito claro quanto a isso. Não ter rancor por aquela pessoa. Exato. Como que eu sei que eu perdoei de coração? Você estará livre daquele assunto. Entendeu? Você lembra do assunto porque perdoar não é amnésia. Sim. Entendeu? Você entende os riscos porque perdoar não é ser trouxa. Você sabe quais são os riscos, você sabe quais são as medidas a serem tomadas. Entendeu? Se é uma coisa muito recente que envolveu uma parte, principalmente quando o assunto é menores de idade, a via é policial, entendeu? Mas é um líder, mas é pastor, mas é político, mas é meu patrão, não interessa, ok? Não interessa qual é a pessoa, qual é a posição social dela, qual é o cargo dela, qual é a profissão dela. Se ela passou desse limite, a primeira via é a policial. Sim. Depois nós vamos para as outras vias, né? As autoridades religiosas, as outras autoridades civis. E você perdoa essa pessoa e aí você está livre. Mas você não precisa mais conviver com ela. Por quê? Porque a pessoa ainda não decidiu mudar. Sim. Entendeu? E você não pode ficar se expondo ao risco por uma falsa bondade. Sim. Entendeu? Então, Jesus foi muito claro. Por que vocês estão me chamando de bom? Só existe um bom. Esse bom é Deus. Então, eu não posso querer ser mais bom do que Jesus. Sim. Entendeu? Porque senão eu entro numa falsa humildade. Eu fico fingindo para mim mesmo que eu sou tão bom, tão humilde, que eu convivo até com o meu abusador. Ó. Sim. Entendeu?
Então, isso funciona para pessoas que sofreram abuso na infância, para pessoas que sofreram abuso dentro de casa, às vezes é um parente, e na maioria das vezes é um parente muito próximo, e você ainda vê aquela né? pessoa, amigo de pais, amigo da vizinhança, você ainda vê aquela pessoa em algumas reuniões familiares, reuniões de ir para o interior e tudo mais, você não é obrigado a conviver com essa pessoa, às vezes é num relacionamento, ok? Você deve perdoar esse seu ex-cônjuge, se é um ex-cônjuge, mas você não precisa conviver com ele. Sim. Tudo bem? Agora é o seguinte, você e Deus se verão no juízo final. Garanta que você perdoa essa pessoa de coração. Sim. Entendeu? Porque a base Porque o que eu estou dizendo não é argumento. É isso, é o perdão, né? O que eu estou dizendo não é argumento para a pessoa falar assim, não, eu perdoei ele lá e eu aqui e tal, não sei o quê. Deus está vendo o meu e o seu coração. Sim. Entendeu? Então, naquele último dia, todos nós, inclusive nós aqui na mesa, estaremos diante dos olhos de fogo de Jesus. E é necessário que nós sejamos muito transparentes naquele dia. Que a gente não tenha nada que a gente está ali tentando esconder, como se ele não estivesse vendo. Entendeu? Sim. Exatamente. Porque ele sabe até antes de acontecer. Então... E isso que você falou de ligar para a polícia, para ter as consequências, é tanto nas leis da física, quanto nas leis da Bíblia, né? A física fala que toda ação tem uma reação, a Bíblia fala que todo pecado tem uma consequência. Então, mesmo que tenha o perdão, a pessoa vai ter a consequência por aquilo que ela cometeu. Sim. Exato. Porque nós perdoamos a ofensa do abusador. Sim. A culpa, principalmente a culpa jurídica, criminal, todos esses assuntos, essas instâncias, esse abusador ainda terá que dar conta, tá bom? Então, às vezes, tem muitas essas perguntas, né? Mas como a igreja se relaciona com uma pessoa que tem um histórico criminal, uma pessoa que praticou crime e tal? Nós amamos a alma dessa pessoa porque Cristo morreu por ela. Nós levamos o evangelho a essa pessoa porque Cristo morreu por ela. Nós perdoamos essa pessoa porque Cristo morreu por ela. Mas, entretanto, ela vai congregar em uma célula da nossa igreja no presídio. Porque ela deve a justiça e nós somos o povo que defende a justiça. Jesus é claro no Sermão do Monte. Os que têm fome e sede de justiça. É dessa frase de Jesus que durante todo o período do desenvolvimento do cristianismo que vão começar a surgir os primeiros movimentos de justiça. Entendeu? A justiça não é como é que eu posso dizer? Não é uma criação somente do direito. A justiça não é uma criação, principalmente a justiça social, não é uma coisa em que a esquerda detém. Quem trabalha o conceito de justiça, principalmente o conceito ocidental de justiça que nós temos, quem cria isso no mundo é o cristianismo. Entendeu? E o nosso dever como igreja é defender as bases daquilo que o nosso Cristo estabeleceu como base. Sim. Henry? Não sei se vocês já viram, mas teve estou com isso na cabeça, desde que você falou do Malaque, do perdão que era difícil, e a gente entrou nesse assunto. Mesmo que seja por crime nos Estados Unidos, na década de 90, início de 2000 ali, aconteceu uma situação no qual um sociopata, ele matou várias garotas ali, não sei se vocês já viram. Sim. Várias garotas. E todo mundo, os pais dessas garotas depois podiam ficar frente a frente com ele para, enfim, falar o que desse na telha, né? E um pai dessas garotas era um cara da igreja presbiteriana, um pastor da presbiteriana. E ele falou, eu te perdoo. O legal é que ele fala assim, você tornou minha vida mais difícil, né? Ele fala. Mas eu te Porque, perdoo. para quem não sabe, no vídeo esse cara é um sociopata. Ele não tem conexão emocional com nada. Sim. Nem aí. Então tá todos os pais das vítimas lá xingando ele e ele muito aqui, tipo, cara de soberbo, tipo assim, eu não tô nem aí porque vocês dizem. Aí o pastor pega e, não, eu te perdoo, porque Cristo te ama, não sei o que lá. O cara se sente quebrado emocionalmente. Começa a chorar. E esse é o grande susto ali na hora, porque ele é um sociopata, ele não tem conexões emocionais. Sim. E os profissionais da área da saúde ficam tudo assim, ué, como assim esse cara tá se sentindo tocado? O que ele tá chorando, né? Que aparece claramente no vídeo ele chorando, né? Sim. E isso é extremamente forte. Junto com o que você está falando, tem um outro também dos Estados Unidos, que ele era conhecido como Tio Sam. Ele também foi um serial killer, ele foi preso, só que esse cara se converte dentro da cadeia. Né? Ele é encontrado pelo evangelho dentro da cadeia, ele tem um livro. E aí o que acontece? Ele pegou prisão perpétua. Se eu não me engano, eu acho que ele já faleceu agora, antes de 2020.
mas ele, desde a década de 80 ou 70, não me lembro, ele preso, né, e ele pegou perpétua, e por muitas vezes os cristãos lá quiseram tentar tirar ele daí, né, ele se converteu, olha lá, ó, tem um histórico de mudança no comportamento e tudo mais, e o que ele falava? Ele falava assim, não, eu não quero sair, eu cometi um meu crime, eu vou pagar pelos crimes, e eu estou aqui dentro não mais como um criminoso, eu estou aqui dentro agora como uma pessoa transformada por este evangelho. Não muda o que eu fiz, mas muda quem eu sou. E aqui dentro eu tenho a oportunidade de levar a palavra. Então, lá dentro ele era como se fosse um pregador, entendeu? E aí, muitas das pessoas, dos familiares das vítimas, que tinham curiosidade de saber se realmente ele tinha realmente mudado, e algumas dessas pessoas tinham alguma oportunidade de conversar com ele e tudo mais. E quem testemunhava a favor dele eram as familiares das vítimas. Entendeu? Porque é disso que nós estamos falando aqui, de um equilíbrio, tá bom? Então, nós perdoamos a pessoa que nos ofendeu, ainda que seja uma ofensa criminosa, mas nós exigimos que essa pessoa pague pela justiça humana também, tá bom? Nós não isentamos ela da justiça humana, mas nós não queremos que ela pague por causa do nosso ódio. Nós só queremos que a justiça seja cumprida. Mas ela vai presa, ela vai, sei lá, pagar o processo que tiver que pagar, mas ela vai fazer isso perdoada já. Ela não vai fazer isso para receber o perdão. Ela já vai fazer perdoada. Entendeu? Sim. Porque depois que você começa a praticar perdoar, começa a virar um hábito seu, perdoar. E quanto mais você treina isso, mais rápido você faz isso. Porque no começo da vida cristã acaba sendo uma obrigação. Né? E Sim, porque você ainda não entendeu. Exato, você não sabe o porquê você está fazendo aquilo, o que tem que fazer aquilo. Mas você vai entendendo que depois que você perdoa, acaba que você tira aquele peso da consciência, sabe? Você entrega realmente o jugo fica leve e suave, como Jesus diz em Mateus 5. O perdão ele é uma resposta concreta ao nosso Pai, que estamos nos dedicando a nos tornar pessoas melhores. Né? E ele é um ato de vontade que existe a ajuda de Deus. Então, assim, o perdão ele é um ato de que a gente declara para o Senhor, me ajuda. Então, é você ir para um lugar sacrificial, de fazer um esforço por conta que a sua carne está gritando para você não fazer aquilo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você se humilha diante do Senhor, pedindo, Senhor, me ajuda nessa debilidade. Senhor, me ajuda a dar um passo de sacrifício, que nem eu falei aqui. O perdão é uma atitude de sacrifício pessoal, que envolve deixar que Cristo assuma o controle. Ou seja, é só o Senhor mesmo. É só o Senhor que vai mudar o nosso coração. Né? Por isso que a gente fala, Senhor, tira meu coração de carne, coloca o coração forjado no fogo. Né? Que o fogo vem da onde? O fogo vem do Senhor. É Ele que queima dentro da gente. É Ele que acende aquilo que está apagado, aquilo que está morto. Né? Então, nós precisamos se voltar. Sempre a palavra é o quê? Ir para os pés do Senhor. Sempre que nem a gente estava falando no início, Sim. é o vertical. Né? Para o horizontal fluir, para a gente ser mais leve naquilo que a gente não consegue. Mas com o Senhor a gente consegue. E isso que você falou é verdade, porque tudo aquilo que afeta a nossa carne, afeta o nosso, aquilo que a gente já tem como verdade, é mais difícil, sabe? Até quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, a gente fica com o pé atrás. Porque, não, será que está certo? Será que isso está legal? Porque tudo que já está no nosso coração como verdade, a gente não consegue mudar rápido. Sim. Por exemplo, quando a gente já tem uma vida em pecado, quando a gente chega aos pés de Jesus e tenta mudar a nossa vida, tudo parece ser mais difícil. Mas é a verdade, entende? Então, isso é verdade porque a gente nunca vai se sentir satisfeito porque a nossa carne está sendo afetada. Mesma coisa do jejum. Sim. A gente jejua porque a gente tem que jejuar, mas não é que a gente goste. Sim. Quem gosta de ficar sem comer, pô? Ninguém. Só hoje eu já desejei não, vários o mais pratinhos de engraçado é o quê? Vamos fazer uma alegoria. Hoje eu estou trabalhando, pegado, nem lembro de beber água, nem lembro de comer. Aí você vai falar assim, vou fazer um jejum. Você fica olhando a hora, você fica, não meu passa Deus, nunca, não passa nunca. Tudo que afeta a nossa carne gera desconforto pra gente. Se gera desconforto, a gente não gosta. E a mesma coisa do perdão, gera desconforto em nós. Sim, eu vou só complementar uma coisa que você falou e já vou para as minhas considerações finais, que nós estamos chegando no final. Passa muito rápido, tá?
Mateus 5,48 fala assim: sejam vocês perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perfeito, para a Bíblia, não tem nada a ver com nunca errar. Tá? Esse é um conceito muito, muito mal construído, bem ocidental, uma coisa assim, bem mal pensada. Nenhum momento, nenhum escritor, seja ele cristão ou de qualquer outra linha, no passado, falava sobre perfeição como se fosse uma pessoa que nunca errou. Tá? Então, ser perfeito como nosso Pai, que é perfeito, é ser parecido, ser maduro. O que é perfeição na Bíblia? É você ser maduro. Você amadureceu. Então, quando nós exercitamos o perdão, nós estamos dizendo assim: eu quero ser parecido com meu Pai, que foi o que você disse, né? Então, perdoar é uma prática da nossa fé que nos faz ser cada vez mais parecidos com o nosso Jesus. Porque Ele nos perdoou primeiro. É só por isso que a gente consegue perdoar. Porque Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós para nos capacitar. Entendeu? Sim. Então, assim, a exigência é de Deus, mas quem faz o maior esforço é Ele também. Porque é Ele que nos capacita, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos dá a força, é Ele quem nos dá a promessa do resultado desse perdão, é Ele quem faz todo o trabalho por nós. Sim. Ok? Próximo. Já nossas considerações finais. Tá bom. Muito obrigado por Para o ímpar. Obrigado por esse papo, gente, que agradeço pelo convite, que vem me convidar mais vezes também, que eu sempre vou estar disposto. Deus abençoe cada um que nos ouve até aqui e que Jesus seja glorificado em nossas vidas. Amém. É um prazer sempre estar aqui junto com vocês. Eu sempre saio muito edificada dessas conversas de mesa. Todos Acredito nós. que o Senhor ele preparou esse tempo aqui hoje, Sim. literalmente. E que você também seja abençoado, assim como eu fui, assim como o Henry, o Bruce e a Nalu também. Que essa palavra possa trazer frutos no seu coração, possa gerar isso em você. E que você possa, de fato, exercer o perdão de forma genuína, né? De coração mesmo. Abandonar a ofensa, abandonar isso que te aprisiona a outra pessoa também e liberar a outra pessoa também, né? Porque ela também precisa ser livre, ela também precisa ser alcançada com o amor de Cristo. Então, que seja através de você, né, que ela seja alcançada, que ela seja transformada ali, você seja um canal de cura para outras pessoas, né? A sua vida, tudo que acontece na sua vida é um testemunho, e esse testemunho ajuda outras pessoas. Então, que você tenha sido abençoado também com essa mensagem, com todos nós aqui. Vou finalizar com Lucas 7,47, que diz: a quem muito foi perdoado, muito ama. Então, assim, que você se sinta edificado com aquilo que a gente falou, né? Porque o perdão ele é um processo também de decisão, de arrepender, de fazer aquilo que o Senhor nos chamou, de exercer a misericórdia. Então, para você que ficou conosco até agora, né, decida exercer a misericórdia, que se torna muito mais leve do que a justiça. E muito obrigada. Fazer o convite para você que quinta-feira temos atos de fé. Sexta-feira vai iniciar o nosso jejum coletivo. Então, assim, se você está com alguma dificuldade, vai ser os 3 dias, ou seja, vamos estar num único propósito, com muito louvor, com muita oração, com muita adoração. Então, assim, venha, né, procure um de nós, ou procure algum líder que você conhece, procure algum pastor, se você está com dificuldade de liberar perdão, ou de pedir perdão, ou de se libertar, vem. Então, assim, vai ser esses dias muito edificantes para todos nós, e inclusive para você, se você vier. E eu acho que é isso, né? Muito obrigada por nós ficarmos até aqui. Vai ter alguma palavra-chave de final? Eu acho que escreva aí embaixo processo. Aí nós vamos saber que você assistiu até o final do podcast. Sim, é isso aí. Então, galera, muito obrigada. Até a próxima. Vocês também podem... Vamos lançar uma enquete no Instagram da Geração Role, para a gente estar vendo o que você quer que a gente fale nos próximos podcasts. Você pode ir lá e mandar então, a sua assim, dúvida. Para ficar bem legal, para ficar dinâmico, fala sobre isso, que eu quero aprender um pouco mais. Então, assim, a gente já lança agora que no podcast, no Instagram,
a gente vai estar lançando uma enquete e aí a que mais for escolhida a gente traz no próximo podcast, porque foram dois episódios sobre perdão, eu acredito que ficou mais claro. Então, se você também tiver uma pergunta, manda nas nossas redes sociais, que a gente vai estar te respondendo. Se a gente não conseguir responder, nós temos pastores, nós temos o apóstolo, nós temos uma liderança. Então, nós temos pessoas preparadas para estar respondendo e para estar acolhendo você que está assistindo a gente hoje. Então, muito obrigada, Henry, muito obrigada, Larissa, Bruce. Eu agradeço pelo convite. Até a próxima. Deus abençoe e tchau. Perdoem uns aos outros.